O tema de hoje, eu vou procurar conversar com vocês sobre o que seria a gente ter acesso aos mentais superiores, aos níveis mentais superiores. Mas antes de nós compreendermos o que são esses níveis mentais superiores, a gente precisa conversar sobre algumas coisas anteriormente, para que a gente os compreenda, porque se não for dado alguns dados anteriores, fica difícil, fica muito vago, fica sem conexão, né? Então, primeira coisa que nós precisamos entender, o que hoje a gente chama de espiritualidade de uma forma genérica, nada mais são do que 3 estágios mentais superiores que o ser humano tem que desenvolver. Isso que é espiritualidade. Por isso que todos os mestres sempre colocam a iniciação do gênero humano atual é mental. Por isso que na teosofia e hoje eubiose, a gente pode dizer que é uma herdeira de todo esse processo de Blavatsky, né? A gente coloca a nossa etapa evolutiva sendo os arianos regidos pelo planeta Mercúrio. Mercúrio é exatamente o planeta da mente, da comunicação, do conteúdo. Você quer saber como sua espiritualidade está hoje? Veja o seu conteúdo interior. Veja o que você tem de conhecimento. Veja o que você tem de força dentro de você, de acordo com tudo que você teve de acesso de informações, o que ficou, o que não ficou. Quer ver o exemplo da mente superior? Quando você está preparado em relação a ela como vaso, vem uma informação para você, você guarda ela de uma forma fácil. E não é a memória do mental dedutivo. É aquela memória que você nem sabe como aquilo ficou dentro de você ou como foi embora. Muitas vezes, quer ver quando você recebe uma informação abstrata, intuitiva ou crística, que são os 3 tipos de mentais superiores, e de repente você não estava com o seu vaso ou sua vibração preparada, na hora você entendeu. Saiu 5 minutos, como é que era mesmo? Aí você começa a pensar, meu Deus, como é que foi aquela ligação? Não sei, na hora eu sabia, agora eu não sei. É porque foi passado de uma forma abstrata para você, e a mente abstrata, ela entra como essência, ela não entra como dado dedutivo. Isso que vocês precisam entender. A locomoção da mente humana comum, ela só deve servir de base para que a abstrata se firme. A intuicional ainda em cima dela e a crística ou a átmica em cima dela ainda. Por isso que muitas vezes quando você pega um mestre, eles falam, eu sei porque eu sei. Aí fala, mas como assim você sabe porque eu sei? Porque eu sei, ponto. Na própria Cabala, quando você pega as pessoas que entram num processo superior com a conexão mental, as pessoas falam assim, eu sou o que sou. Já ouviram falar nisso na Cabala? Esse eu sou o que sou representa exatamente você ascendendo a sua realidade crística, ou o seu 7º princípio. Então vamos entender como que funcionam essas realidades, colocando passo a passo aqui e colocando sistemas de evolução. Hoje o momento que a gente vive é fantástico, sabe por quê? Nós chegamos num momento onde é o encontro da realidade mais pura de Deus, no seu sentido de último sistema de evolução, como também a realidade do primeiro momento, a gente está no momento de encontro. Hoje nós temos todas as possibilidades de desenvolvimento, está tudo em nós, está tudo derramado, a gente só tem que aprender a ver. Então quando a gente começa a ver e a entrar nisso, as coisas acontecem. Mas como que isso tem que acontecer? Através da compreensão. Então a gente pega primeiro um pouco dos dados concretos, que eu vou começar a passar para vocês, para depois a gente começar a pensar. Eu vou tentar colocar aqui para vocês algumas coisas no sentido abstrato, mas depois que eu der a base. Então eu vou tentar intercalar as duas informações. Vamos lá, primeiro vamos entender isso aqui, ó. Os 7 sistemas de evolução e os 7 estados de consciência. É simples de entender isso, muito simples. Aquele velho e bom símbolo de sempre. Você tem um triângulo que representa ainda a imanifestação. Ainda é a realidade imanifestada. Esses são os 3 mentais superiores. Imanifestados. E você tem a pedra bruta que representa a realidade manifestada. É aqui que a gente se perde. É aqui que a gente não consegue entender que esse triângulo, na verdade, ele está aqui.
Este quadrado, que é o mundo manifestado, representa as realidades que foram as forças que os anjos já se doaram para a gente. Então tudo que a gente tem no mundo manifestado são hierarquias ou anjos que já doaram esse tipo de força para nós. E aqui, como maior símbolo dessa pedra bruta, o que nós temos? A esfinge. A esfinge e seus 4 animais. Esse é o grande segredo, sendo que a esfinge seria hoje, como nós falamos, o maior totem a ser decifrado pelo ser humano. Por isso tantas peregrinações no Egito e se defrontar com aquela realidade. Mas nós vamos entender que essa parte aqui do mundo manifestado representam ao mesmo tempo consciências que estão no ser humano, mas são heranças dos dias da criação que já se processaram. Então, só para afirmar essa introdução, depois a gente vai abrindo para vocês compreenderem. Nós tivemos um primeiro dia da criação, ou um primeiro sistema evolutivo, onde foi construído o mineral. O segundo dia da criação, que foi construído o vegetal. O terceiro, que foi construído o animal. E hoje nós vivemos o quarto, que é o ser humano. Aqui está a esfinge. Aqui que está a esfinge. Quando a gente começa a observar essa realidade dessas consciências que estão nesses reinos, nós temos exatamente o que nós chamamos de esfinge. Por quê? O primeiro dia da criação, o que ele deu para a esfinge? As asas. A esfinge teve asas. O segundo dia da criação deu o que para o ser humano? Aqui é a águia, né? A águia com as asas, aqui é o corpo do leão. Aqui o animal é o corpo do touro, que aqui você tem no touro até a realidade do rei Minos, do Minotauro. E aqui, por fim, o ser humano representa a face. Então, quando você observa a esfinge, o corpo do touro, o corpo do leão, as asas da águia e a face, representa exatamente o ser humano ter que compreender esses 4 dias. Enquanto o ser humano não conseguir resolver esses 4 animais dentro de si, ele nunca vai acessar essas realidades superiores. Nunca, nunca. Porque ele fica preso num quaternário que ele mesmo se crucifica. Então essas realidades aqui, que são esses 4 sistemas de evolução, esses 4 dias, eles nada mais firmam do que potencialidades do que estão vindo, que são os 3 dias da criação futura. E esses 3 dias da criação futura, como reinos. No 5º dia da criação, nós pensaremos como anjos. E já existem muitas pessoas que já têm esse mental plenamente desperto. São pessoas que entram na essência das experiências. São pessoas que não diferenciam e não criam preconceitos através das suas formas de trocar energias com o mundo. São pessoas que não julgam com a mente humana, que está aqui, realidades, formas de viver que são criadas e geradas através da diversidade humana. Então não é muito difícil, mas para o final da atividade eu vou falar sobre esse tipo de mente, né? E a gente vai terminar hoje a nossa atividade fazendo uma mentalização, que vai ser super bacana, que eu vou ensinar para vocês, que eu criei, uma mentalização que eu criei, né? Que você potencializa, na verdade, o quê? Essa parte superior. Você potencializa através dos seus 7 orifícios. Os 7 sistemas de evolução, que é o final do que representa toda a etapa evolutiva, estão projetados nos 7 orifícios da sua face. Por isso que algumas pessoas que já trazem dons e virtudes de sistemas futuros, têm clarividência, têm clareaudiência, são clareolfativos, claripalatinos, porque são pessoas que já trazem dons e virtudes mentais superiores que acabam virando o que a gente chama de seeds, ou virtudes que estão dentro de nós. Então isso são coisas que você desenvolve. Você não precisa nascer com isso. Se você nasceu é porque você já desenvolveu isso numa vida anterior. As pessoas que têm conhecimento dos seus desdobramentos astrais, as pessoas que começam a conhecer mais as suas realidades do passado, que isso aqui é passado. Tudo isso aqui que está dentro de você é passado, que você tem que viver como uma evolução no futuro. Quer ver um exemplo? A pessoa com um animal mal resolvido dentro de si. Animal é lindo, não é lindo? Animal? Vocês não gostam de animal? Gostam ou não gostam? Vai falar que não, claro. Mas de todos, não só de cachorro. Todos os animais são lindos. Todos aqui. Cachorrinho tem cara. Você acha o leão bonito?
É bonito? Opa, né? Animal de poder, né? Leão mata os seus filhotes se for necessário. Leão mata o que for que tiver na frente dele. Isso é bonito? Por que não? É a natureza dele. E onde está esse leão? Dentro de você. Por que hoje você é um ser humano? Porque você traz todas as potencialidades dos animais que foram crias do terceiro sistema de evolução dentro de você. Se você não tivesse consciência para nascer um ser humano, você nasceria um leão. Você nasceria... Seria melhor? Quem preferia ser um animal aqui do que um ser humano? Fala para mim. Você vai falar não para mim, já dou a dica. Você vai falar para os anjos que é o que você quer. Você gostaria de ser um animal? Opa, olha que sinuca que eu coloquei vocês. Por que eu coloquei vocês nessa sinuca agora? Porque vocês estão ou pensando de uma forma concreta ou abstrata. Já estou fazendo esse jogo com vocês. Agora, quer ver você pensar abstrato? Pô, mas se eu quiser ser um animal, eu estou regredindo. Eu não estou ligado. Mas será que era melhor? Se o animal não vou precisar trabalhar. Mas eu vou precisar de alguém que vai precisar me dar comida. Mas será que eu vou ter um bom dono? Ou será que eu... Errôneo. Você está aqui, ó. Isso aqui você tem que trazer bem resolvido dentro de si. O ser humano mata. O ser humano mata. O ser humano compete querendo destruir o outro. Hã? O ser humano quer um território. O ser humano quer dividir o que é dele. O ser humano quer passar o que ele tem para os outros. É assim? Como que está o animal dentro de nós? Como é que a gente pode falar de anjo? Como é que a gente pode falar de mente abstrata? Se nem a consciência astral ou emocional ou instintiva de um dia da criação anterior a gente não tem bem resolvido. Fica difícil, não fica difícil? Então o primeiro passo, por isso, agora vocês entendem, decifrar a esfinge. Decifrar ou desvelar a esfinge é você compreender todas essas consciências anteriores dentro de você, precisa ter preparado para isso. Agora você entende outro aforismo aqui. Quer ver você entender? Vocês vão notar a frase. Vamos chamar o quadrado de discípulo e vamos chamar o triângulo de mestre. Monta o ditado para mim aí. Pronto, tá aqui. Agora vocês entenderam o segredo do processo. Então, enquanto você não desvendar a sua esfinge, os mentais superiores podem esquecer que eles vão judiar de você. E você vai ficar preso em emocional. Oh, ele não gosta de mim. Ai, não consegui relacionamento. Ai, você titia. Ai, você titio. Ai, não sei o quê. Ai, não tenho saúde. Ó, reino vegetal. Não tenho energia, não tenho saúde, não tenho vitalidade. Por que eu tenho minha energia, minha vitalidade tão baixa, etc. De repente você desrespeita o reino vegetal que está dentro de você. O que você come, o quanto você descansa, o quanto você despende da sua energia em relação aos seus valores. Quer ver você perder energia? Você está indo trabalhar de manhã. Aí você, exemplo que eu sempre dou, você está numa fechada feia na rua. Qual é a sua obrigação? Quebrar o pau, não é? Vamos correr atrás do cara, deixa eu fechar ele também. Ah, yeah. O que você está fazendo? O reino vegetal, tome a vitalidade. Derruba. Acaba, arrasa o reino vegetal em mim. Aí quando você sentar para trabalhar ou fazer qualquer coisa, você fala, eu já estou cansado, por que eu estou desse jeito? Pô, não tem energia, porque você está gastando em bobagem. Você está gastando em bobagem. Então são pequenos tópicos, né? Pequenos tópicos aqui, que quando você enxerga a sua esfinge, você começa a entender por que isso aqui não manifesta. Por que a realidade, correspondente à força espiritual ou do mestre, não se manifesta em você. Então primeiro você tem que cuidar da sua terra. É tão simples de entender isso no mundo, quer ver? Flor é bonito? Vocês gostam de flores? Beleza, tal. A flor precisa do quê? Ela precisa de água, o que mais que ela precisa? Terra, um vasinho, então ela não precisa de uma base ou de um quadrado para surgir como a flor. Isso que eu estou falando para vocês agora é o Om Mani Padme Hum. Se você pegar a joia preciosa do loto, né, para ela surgir, ela tem que ter uma base, ela tem que ter, que seja o barro ali, né, ou o lodo, que vai fazer com que ela tenha força ou propriedades dos dias da criação anteriores para que ela surja. Senão ela não vai ter vida. Quer ver um exemplo como que vocês entendem isso agora de uma forma melhor? O primeiro dia da criação deu seus ossos, deu toda a sua estrutura, tira o esqueleto de você, você continua com a mesma cara aqui, mas tira, o que vai acontecer com você se você tirar sua parte óssea agora? E você continua vivo, isso que é o pior, né? Lembra o geleia do Ghostbuster? Você vai virar aquela coisa ali, né? Aí
você pega o segundo dia da criação, né? Você pega todo o seu sistema vegetativo, todo o seu sistema linfático, tira isso de você agora, você fica seco, com vida. Já pensou que legal? E o terceiro dia da criação, você não ter mais sangue, você virar um vampiro. Imagina você sem sangue nenhum. Você não tem vida, você é uma planta. A planta tem sangue? Ela tem um líquido que está ali, mas ela tem sangue, é quente? Não, claro que não. Então, nós desrespeitamos essas realidades aqui constantemente antes de pensar em acessar isso. Então, finalizando aqui, para a gente já entrar aqui, eu jogar os sistemas de evolução. A mente superior do anjo, que a gente chama de mente abstrata. Mente abstrata. O sexto estado, que seria a segunda parte do mental, que a gente chama de mente intuicional ou búdica. E a sétima, que aqui é a crística, são estados de consciência que você só acessa quando você arruma aqui. Porque sabe onde está o segredo, que vocês vão entender agora? Sabe onde elas estão? Elas estão projetadas aqui nesses dias da criação anteriores. Então, quando você fala do Cristo como consciência, está no mineral. Quando você fala da intuição maior, está no vegetal. E quando você fala da mente abstrata do anjo, está presente no animal. E o ser humano é o quarto ponto. Então, quando você começa a ajeitar o seu quadrado, você começa a tirar as vestes grosseiras e densas dos seus estados de consciência, e aí esses potenciais estados mentais se afloram. Esse que é o grande segredo. Quer ver vocês entenderem isso agora? Posso pagar aqui? Aqui é só rabisco, né? Mas aqui vocês vão entender isso através de um símbolo, da Atlântida, que foi adaptado em algumas religiões atuais que estão ligadas a todo esse processo. Ó, todo mundo conhece isso aqui, ó, que é o segredo do desenvolvimento do mental superior também. Todo mundo já viu isso aqui, ó? Todo mundo já viu isso aqui ou não? Viram ou não viram isso aqui? Quando você entra nessas potencialidades do que está aqui, você pega literalmente, olha aqui, ó. Aqui, se você pegar o primeiro, ó, aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Olha o segredo desse símbolo. Isso é um símbolo atlante, não é ariano ou da nossa etapa atual. Este é um símbolo que representa o que era a Atlântida no seu momento de grande esplendor como cidades. Então, os estados de consciência eram projetados em cidades, o qual você tinha 4 cidades plenas, por isso que o rei Atlante, na época de ouro, era o quarto, porque 3 eram futuras, 3 eram cidades futuras. E esses estados de consciência se refletiam. Vejam que interessante. Vocês lembram que aqui eu falei do mineral no primeiro dia da criação? O segundo dia da criação não era o vegetal? O terceiro era o animal. Quem é o quarto hoje? Que é a base disso tudo. Quem que é? O humano ou o hominal. Aqui embaixo você tem a oitava consciência. Hoje Deus está expresso no ser humano. Porque aqui você traz a potencialidade dos mentais superiores, o quinto como anjo, o sexto como semideus, e o sétimo como o próprio Deus, ou o padrão crístico. Cristo chegou até aqui. Cristo chegou até essa realidade. Ele foi o primeiro ser humano a bater na oitava cidade, que hoje a gente conhece como Shambhala. Né? Quer ver um dos mistérios? A quarta cidade agartina, que era a cidade Atlante, o nome dela é Ladakh. Essa é a especialidade, inclusive, daquela cidade que está ali no Oriente, na Índia, Srinagar, Ladakh, Leh. Nesses locais é onde você tem praticamente o começo de tudo, quando começou todas as nossas experiências. Né? Então, quando a gente fala da oitava cidade hoje, ela está processada nessa quarta realidade. Agora, você vendo essas realidades aqui nesse símbolo, quando Deus lançou o primeiro dia da criação, vocês vão entender agora o início e o fim. Aqui você tem um movimento que faz assim,
mas ao mesmo tempo você tem um movimento que faz assim, na evolução. Vejam que interessante. Agora você começa já a abstrair para entender onde está em você. Então, quando desenvolveu o primeiro sistema de evolução, que é o mineral, quem estava desenvolvendo a sua consciência ao mesmo tempo? Deus, na pureza do mineral. Vocês estão entendendo como que funciona? E esse primeiro dia da criação não é uma herança genética que está dentro de você como um padrão vibracional de consciência? Já é Deus nessa parte interior dentro de você, nos seus minerais, nos seus ossos, em toda a constituição desse reino que está dentro de você. É o mental mais superior que existe. Agora vejam que interessante. Quando a gente tem o reino vegetal, que é o segundo dia da criação, esse reino mineral ele se densifica. Por quê? Você tinha todas as potencialidades de Deus como sétimo princípio. Imagina a Terra. Se você olha a Terra ali, você consegue enxergar a vida, né? Enxergar, estou vendo ali, olha, nossa. Ali eu estou vendo, segundo a tabela periódica, o tal elemento combinando com aquele, está formando o terceiro ali. Você vê isso? Você consegue ver? É Deus se processando no primeiro dia da criação. É Deus se processando no primeiro dia da criação. No segundo dia da criação, essas combinações que estavam ali na Terra, o que acontece? Elas ganham um corpo, elas se tornam um reino vegetal, porque elas ganham um movimento. Essas combinações começam a se acelerar e da Terra surge o quê? O reino vegetal, que representa o que? A densificação dessas forças ou dessas consciências que estavam em latência na Terra, que hoje a gente não vê. Vocês estão entendendo? Então o que ocorre? Como aqui se densificou, não se densificou? Se densificou ou não? Não ganhou um corpo no reino vegetal, o movimento dessas consciências? Aqui também se densificou. O que era Deus se torna semideus. Então o que era um sétimo estado de consciência se torna um sexto. E aí do sexto, isso se cristaliza no reino vegetal, que está dentro de você também. Você tem uma árvore invertida dentro de você, você sabia disso? Não, não tem. Pensa no seu pulmão aqui, ó. Aqui, ó. O seu pulmão. O que tem dentro do pulmão? Como que a gente chama? E eles não parecem como se fossem raízes, folhas, galhos? Parecem ou não parecem? E a árvore não precisa de mineral para ter substância, viver? Precisa ou não? O que você faz com a sua boca, que é a raiz? O que você tem que fazer? Comer. Então você tem uma árvore invertida dentro de você. É a herança de tudo isso. Então quando você está respirando, você está alimentando, você está com a consciência semideífica ou esse segundo padrão mental dentro de você. É aí que você começa a entender o que os mestres simplificam com uma frase só. Está tudo dentro de você, desperta, tira as vestes, deixa as coisas acontecerem. Mas precisa existir uma compreensão. Agora veja o final, veja que interessante. A gente está lá no vegetal. Toda aquela potência, todas aquelas realidades em movimento que estavam ali na Terra, se tornou vegetal. São as hierarquias trabalhando. O que acontece? Vêm os anjos de novo, toda aquela combinação que era aquele líquido que corre, o vegetal ele não tem líquido, não tem água dentro dele, se ele está vivo. Toda aquela realidade que estava em potencialidade nesse líquido, que você pode chamar do que você quiser, seiva, líquido de vida, não sei o nome que você quiser dar. Aquilo começa a se metabolizar de uma forma diferente e começa a criar o sangue dentro da planta, que é o calor, que começa a vibrar uma terceira consciência. E esse calor faz com que aquele reino adquira uma compreensão mais densa. Quem que vem? Surge o reino animal. Então o animal seria o quê? Seria o reino mais denso que cria uma veste em cima do reino vegetal. E aí através do sangue cria-se o reino animal, densificando a consciência do reino vegetal, cria-se o calor do sangue, o animal nasce através do retirar das raízes da terra, e ele continua caminhando pela terra, mas em movimento, por causa da combustão do terceiro dia da criação. Era o anjo já, em movimento. Era o anjo. Porque o anjo aqui, se aqui se densificou mais, aqui também se densificou. Então o que era semideus se torna anjo, então o anjo está dentro de cada um dos animais. Quer ver um segredo iniciático de JHS, de Obiose? Os pinguins, que são animais ou não são animais?
São seres de sistema futuros que já estão adquirindo experiências no quarto dia da criação, que é o nosso. Por isso que eles são tão especiais. Por isso que eles são tão especiais. Vejam, estudem um pouco os pinguins. Vejam a maravilha, a consciência que está presente ali. Vê como eles trabalham o androginismo. Quem é que choca o ovo? O macho. Quem é que sai para pegar comida? Está trabalhando o androginismo no reino animal como potencialidades de anjos do futuro. Estão fazendo essa tessitura aqui que eu falei para vocês. Estão fazendo essa tessitura aqui. Então, quando você começa a entender toda essa realidade, você desperta o anjo. Agora você saca. Quer ver? Quando eu fiz o quadrado aqui, eu não coloquei aqui o emocional, que é o animal mal resolvido dentro de nós, que impede com que a gente desenvolva os mentais superiores. É você não sacando essa coisa tão fácil e básica. Você nunca vai entrar nesse primeiro padrão mental superior se você não resolver isso aqui primeiro, porque o anjo está aqui primeiro antes de estar aqui. Uau, e agora? Olha a abstração que eu joguei para vocês agora.